Quantos têm o texto sagrado, a nossa bússola, o livro da vida? Ergam-no, ótimo. Vamos continuar considerando o Evangelho de Marcos. Vamos examinar apenas um versículo. Nós vamos considerar o versículo 38 do capítulo 8. Marcos 8, último versículo do capítulo 8. Abre e deixa aberto o texto santo no teu colo, que nós vamos examinar este verso. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Pai, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, nos faz ver a gravidade que é termos vergonha de Jesus. Abre os nossos olhos nesta manhã, nós te pedimos, em nome e pelo amor de Cristo Senhor. Amém. O texto que nós lemos é um texto que a gente vem examinando, esse é o terceiro domingo seguido. Hoje é a 48ª exposição no Evangelho de Marcos. O texto, esse bloco, ele começa um pouco mais acima, no versículo 27, quando Jesus diz: escutem, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos, verso 27, olha, uns dizem que tu és João Batista, ou grande profeta. E Jesus disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o porta-voz do grupo, versículo 29, tu és o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Jesus então passa a ensinar os seus discípulos, ato contínuo, o que significava e qual seria o custo de sua missão como Messias, como Salvador, como Filho de Deus. 31, sofrer muitas coisas, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar para uma nova vida, versículo 31. Pedro então tenta dissuadir Cristo de passar pelo sofrimento e morte, mas Jesus discorda veementemente e afirma que Pedro só tem em mente os interesses deste mundo e não as coisas de Deus. Em seguida, Jesus convida todos, a multidão e a seus discípulos, e o convite é para que a multidão e todos nós possamos agir como ele age. 34, se alguém quiser me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A nossa resposta é inteiramente livre, mas com tremendas consequências, tanto se aceitarmos ou rejeitarmos o convite. Aqueles que aceitam, eu estou recapitulando tudo o que a gente viu nos últimos 2 domingos, para o benefício daqueles que porventura não tenham estado aqui. Aqueles que aceitam o convite, morrendo para a sua própria vontade, encontrarão de Jesus vida eterna. Porém, os que rejeitam o convite por causa do apego à sua própria vontade, perderão finalmente a sua própria alma, versículos 35 e 36, acompanha. Se vocês quiserem salvar a vossa vida, perdê-la-ão. Só quem abandona a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, descobrirá a vida verdadeira. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? A Bíblia ensina que só existem 2 maneiras de se viver neste mundo. A Bíblia diz que só existem 2 formas, e 2 apenas. Ou eu vivo a minha vida, independente de religião, de ser crente, de ser budista, de ser ateísta, ou eu vivo a minha vida fazendo basicamente a minha vontade, ou então eu vivo a minha vida buscando fazer a vontade de Deus. Resumimos tudo, a raça humana debaixo de 2 categorias. Todos nós somos rebeldes por natureza e não queremos nos submeter a nada nem a ninguém.
Todo ser humano nasce centrado em si mesmo, voltado para o ego, obcecado por seus próprios interesses. Jesus convida que todos vivam como ele próprio viveu. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Nós, tolamente, nós seres humanos, tolamente, imaginamos que se fizermos aquilo que nos apraz, se nós fizermos aquilo que nos agrada, se nós fizermos aquilo que nos atrai, se nós fizermos aquilo que parece bom aos nossos olhos, se nós fizermos aquilo que parece proveitoso, então nós seremos felizes. É assim que pensamos. O grande problema com essa intuição que todos temos é que nós não sabemos realmente o que é melhor para nós. Contrário ao que a nossa intuição nos mostra, nós não sabemos de fato o que é melhor para nós. E aqui é um tremendo paralelo entre o que o Pai Celestial quer fazer conosco e aquilo que um pai terreno quer fazer com seus filhos. Presta atenção, existe um paralelo entre o trabalho do Pai Celeste e o trabalho de um pai físico que é amoroso e zeloso para com seus filhos. Obviamente esse paralelo não é exato, pois o Pai Celestial é perfeito. Nós, Pai terrenos, somos imperfeitos. Ainda assim, presta atenção, apesar da nossa imensa imperfeição e limitações, enquanto pais amorosos e zelosos por nossos filhos, a nossa vontade sempre será a melhor para eles. Desde a mais tenra idade, nós estaremos cuidando dos melhores interesses deles, seja pela imensa dor das primeiras vacinas contra a vontade do neném, seja pelo ensino do significado da palavra não. Eu tenho participado de ambas as coisas, contra a vontade da criança, seja pela necessidade de asseio e de banho, tenha ou não o aprovo da criança, seja pela insistência de que a criança precisa comer verduras contra a vontade dele, seja pela imposição de inúmeros limites contra a vontade do adolescente, seja pelos conselhos finalmente ao jovem que não se envolva com más companhias, seja por uma multidão sem conta de comandos, ordens, orientações, medidas e conselhos que visam tão somente o bem do filho, embora o filho as considere restritivas e até mesmo opressoras. Tudo sem exceção, todas as orientações de um pai amoroso, zeloso e bondoso, tudo que ele faz, pequenas orientações ou grandes orientações, tudo que ele faz e que ele tenta fazer, em última instância, visa a felicidade e a prosperidade do filho. É ou não é? Eu sou pai. Todo pai amoroso, todo pai zeloso, todo pai preocupado com seu filho, ele busca avidamente o bem do filho dele. Ele busca de todo o coração fazer com todas as ordens que parecem terríveis, muitas vezes aos olhos dos filhos. O pai está em busca da felicidade dele. Em contraposição a isso, desde os primeiros dias de vida até a chegada da idade adulta, a vontade do filho está em colisão, na maioria das vezes, com a vontade do seu pai. Em última instância, o filho ou a filha não enxerga que as restrições que seu pai impõe são frutos de amor. Basicamente é isso. O filho não entende ou não crê que tudo que o pai está tentando orientar é por amor. Então, o problema fundamental é que nós não acreditamos em um amor que não faz a minha vontade. Isso aqui é a raiz de toda a celeuma. Nós tendemos a crer que se eu fizer a minha vontade, eu serei feliz. Agora, o contraponto divino. Presta atenção.
Tudo que o Pai Celestial ordena para nós, seus filhos, é para o nosso bem. Sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável, Romanos 12:2. Infinitamente superior a qualquer pai terreno, Deus sabe exatamente o que é melhor para termos um futuro próspero e feliz. Na dor das nossas provações e nas alegrias das bênçãos, Ele quer nos tornar tão felizes como Jesus foi feliz. O problema fundamental é que nós não acreditamos em um amor que não faz a minha vontade. Paradoxalmente, se eu quiser seguir a minha própria vontade, eu vou perder o que há de melhor que o Pai Celeste quer dar para mim, pois só quem abandona a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho descobrirá a vida verdadeira. O convite de Jesus e o plano amoroso é perfeito e visa o meu bem. E frequentemente nós recusamos esse convite maravilhoso. Pior ainda do que dar as costas para o convite de Jesus é eu me envergonhar dele e da sua vontade amorosa para mim. Se fôssemos fazer um paralelo outra vez entre um pai terreno e o pai celestial, imagina comigo a seguinte situação. Imagina comigo um pai terreno, como eu, como muitos aqui. Imagina um pai amoroso que cria o seu filho com sacrifício, investindo tempo, recursos financeiros, derramando amor sobre o seu filho, mas ao crescer, o filho não apenas rejeita o pai, mas ele também não quer que nenhum dos seus amigos saibam quem é seu pai. Tal filho, agora já homem adulto, independente, rejeita seu pai amoroso e faz todos os esforços para jamais ser vistos na companhia do pai por vergonha do velho. Como se sentiria tal pai diante de um filho tão desajuizado e ingrato? O que quer que um pai terreno faça em benefício de seu filho não se compara ao que Jesus fez por nós, deixando a glória da eternidade para vir para a pocilga deste mundo cruel, viver como arrimo de família pobre, sofrer muitas coisas, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar. Como Cristo se sente ao rejeitarmos seu convite que visa tão somente o nosso bem, se ainda por cima nos envergonharmos dele? Eis a resposta do sentimento de Jesus: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu queria fazer um parêntese agora. Eu queria desviar o curso da minha reflexão e depois voltar a ela. Eu quero, nessa manhã, dizer que muitas das coisas que nós consideramos importantes, às vezes, aos olhos de Deus, não são tão importantes. E, por outro lado, muitas das coisas que nós consideramos medianas ou até supérfluas, têm grande importância aos olhos do Pai. Por isso é importantíssimo nós estudarmos a Bíblia. Nós não vamos conseguir pensar como Deus pensa se nós não dedicarmos a nossa vida inteira ao estudo da palavra de Deus, porque aqui a gente vê a mente de Deus, que frequentemente é diferente da nossa. Muitas vezes os valores de Deus não são iguais àquilo que nós valorizamos. Como disse, por vezes nós damos muita importância às coisas que não são tão importantes, e vice-versa. Lembramos, por exemplo, do que Deus disse aos fariseus em Mateus 23. Vocês têm cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Vocês deveriam fazer essas coisas, dar o dízimo, mas sem descuidar das mais importantes:
Ou seja, os fariseus estavam dando muita importância a coisas que não eram tão importantes, embora necessárias. Nós corremos o mesmo risco se nós não conhecermos a fundo a palavra de Deus. Por exemplo, como você reagiria se soubesse que um determinado colega seu participou de uma sessão espírita? Como você reagiria, por outro lado, se esse mesmo colega oferecesse o seu filho como sacrifício a Satanás? Imediatamente, opa, eu vejo uma diferença estúpida aqui entre eu meramente ir consultar um médium e eu pegar o meu neném e jogar no fogo em um terreiro de macumba. Você sabia que aos olhos de Deus, ler horóscopo, por exemplo, e queimar um filho em holocausto tem o mesmo grau de afronta? É isso mesmo que eu disse, eu vou dizer de novo. Você sabia que aos olhos de Deus, eu pegar a radaça e jogar no fogo para ser queimada, e eu dar a minha mão para ser lida por uma cartomante, que para nós é uma coisa banal e sem muita importância, aos olhos de Deus tem o mesmo grau de afronta? Pastor Raik, o senhor enlouqueceu? Não. Deuteronômio 18, veja isso nas Escrituras. Abra a Bíblia em Deuteronômio 18, 9 a 14. Deuteronômio 18, 9 a 14. Eu acho legal esse texto na Ara, porque é direto. Eu vou ler o livro, e ele faz várias inserções, mesmo assim, dá para a gente entender bem. Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando vocês chegarem à terra prometida, terão muito cuidado de não se deixarem corromper pelos horríveis costumes das nações que lá vivem agora. Se houver algum israelita que apresente seu filho para ser queimado em sacrifício aos deuses pagãos, ele deverá ser morto. Nenhum israelita praticará coisas como artes mágicas, ou magia negra, ou espiritismo, invocando os espíritos dos mortos e utilizando médiuns, nem bruxarias, adivinhação, astrologia ou consulta de horóscopo. Quem quer que seja que pratique qualquer destas coisas, olha só, lê com muito cuidado, qualquer destas coisas, dá um neném no fogo e lê horóscopo. Qualquer que pratique qualquer destas coisas, quem quer que pratique qualquer dessas coisas, torna-se para o Senhor objeto de abominação e repúdio, pois é por causa destas coisas que o Senhor expulsa da terra as nações que estavam aqui. Vocês deverão andar com toda a integridade e retidão na presença do Senhor vosso Deus. Os povos cujo território vocês vão agora ocupar, todos eles praticavam essas coisas, mas o Senhor Deus proibiu que vocês façam isto. Vemos aqui que toda forma de ocultismo é detestável a Deus. Deus odeia todo tipo de ocultismo. O crente, isso aqui não está, mas eu quero incluir, o crente não deve ter nada a ver com qualquer coisa de oculto, seja uma coisa simples, como por exemplo ir à tenda da mãe de Lamari, que já nem é bem tão simples, ou permitir que uma pessoa leia a mão dele. Talvez você dirá, mas pastor, essa comparação é absurda. Ouça a palavra do Senhor em Isaías 55, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, tudo que eu estou tentando fazer nessa manhã é mostrar para você que muita coisa que nós achamos que tem grande valor, nem tem assim, é muito ofensivo, nem é tão ofensivo, e muita coisa que a gente pensa que é banal, que é trivial, tem um grande valor
diante do Pai é altamente ofensivo. E agora eu fecho o parêntese e retorno à nossa exposição. Ter vergonha de Jesus é algo gravíssimo. Esse é meu ponto. Ter vergonha de Jesus é uma ofensa seríssima a Ele. Veja bem, presta atenção comigo, no texto que nós lemos, Marcos 8:38, não diz: se alguém for assassino, eu me envergonharei dele. Não diz isso. Se alguém for falsa, traidora, eu me envergonharei dela. Se alguém for pedófilo, eu me envergonharei dele. Se alguém for prostituta, eu me envergonharei dela. Essas coisas são todas graves. Eu não quero diminuí-las. O que eu quero que tu vejas é: se alguém se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Eu estou tentando puxar para cima algo que talvez na tua mente fosse uma coisa simples, e não é. Enquanto nós não enxergamos isso claramente, nós não enxergaremos o tamanho do pecado do apóstolo Pedro. É quando a gente tem uma visão da gravidade de negar a Jesus, ou tentar fazer com que a gente não conhece Jesus, é que então a gente entende porque foi tão grave o que Pedro fez. Amém, meus irmãos? Eu me explico no que eu estou querendo dizer? O que, pastor Rai, que eu entendi que eu negar, eu me envergonhar de Jesus é grave. Mas de que maneira eu nego a Cristo? De que maneira eu me envergonho de Cristo? Eu faço isso todas as vezes que eu não quero que os meus colegas de trabalho saibam que eu sou crente. Todas as vezes que eu escondo de meus amigos na escola que eu sou um cristão. Todas as vezes que eu acho graça de piadas sujas no meio dos ímpios, compactuando com eles. Todas as vezes que eu afirmo valores mundanos que negam os verdadeiros valores cristãos, como, por exemplo, aborto, casamento gay, sexualização de crianças, ideologia de gêneros e etc. Eu nego a Jesus, eu nego os seus valores, quando eu afirmo, por exemplo, o relativismo religioso, que eu digo: não, todos os caminhos levam a Deus, está tudo bem. Eu nego, eu me envergonho de Jesus, quando eu não tomo posição à mesa com familiares que não são crentes e começam a debochar de valores cristãos. Eu estou negando, eu estou me envergonhando de Cristo. Falando agora positivamente, todas as vezes que eu me posiciono como crente, eu honro o Senhor Jesus. Não preciso brigar, mas eu me posicionar. Não, eu não concordo com essa opinião que você está dando. Não precisa brigar, mas eu preciso me posicionar como crente. Eu preciso me colocar ao lado do Senhor Jesus. Eu sou claro no que eu estou dizendo, meus irmãos? Eu preciso me posicionar. Jesus Cristo não quer ser envergonhado pela sua covardice. É o que ele diz, Mateus 10:32, um texto precioso, é um texto paralelo, mas com outras palavras. Se alguém me reconhecer diante de todos como seu Senhor, eu o reconhecerei como meu, pertence a mim diante do meu Pai. Mas se alguém me negar publicamente, eu negarei publicamente diante do Pai. Em adição a negar e se envergonhar de Jesus, a Bíblia também mostra que nós não devemos nos envergonhar dos servos fiéis a Cristo. Embora imperfeitos, Jesus tem soldados nesse mundo que defendem o Evangelho de maneira fiel, e nós devemos nos unir a esses pastores, a esses líderes, e nunca a pseudo-pastores progressistas. Pastores progressistas querem um aplauso do mundo, querem a concordância do mundo, porque tem vergonha de Jesus, então debandam para que o mundo os acolha.
E olha o que o pastor Timóteo, olha a tentação que o pastor Timóteo sofreu quando estava tentado a se envergonhar do pastor Paulo. Não te envergonha, diz Paulo, não te envergonha de testemunhar do Senhor, nem de mim, nem de mim. Você, para tomar posição do lado de servos do Senhor, que tomam posição firme pelos valores do Senhor. Eu fico muito triste quando fico sabendo de debanda geral de membros desta igreja para se juntar a progressistas. Fico muito triste com isso. Em meio à apostasia de nossos dias, muitos crentes têm se juntado a pastores e ministérios que abraçam a cultura atual e amam o mundo. Uma marca de um verdadeiro pastor é que ele luta para ser santo ele mesmo e ele chama os crentes para que sejam santos. Uma marca fundamental de um pseudo-pastor é que ele não chama os crentes para serem santos. Você quer identificar um pastor falso? Você quer identificar? Ouça as pregações dele, veja se ele chama você para ser santo. Ele convoca você para que você lute contra o pecado. Isso é a marca de um pastor verdadeiro. Não estou querendo me elogiar. Qualquer pastor que haja assim é um pastor verdadeiro, que está preocupado com a tua alma. O pastor que se preocupa com a tua alma, com a tua salvação, com o teu bem-estar, ele te chama para ser como Cristo. É muito fácil a gente debandar e pedir o aplauso do mundo e concordar com as agendas do mundo. Isso é muito fácil. Aí eu sou amado por todo mundo. É muito difícil você se posicionar. Não tem vergonha de mim. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, Timóteo, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho. Amém, glória a Deus. É interessante notar que Jesus nos alerta para o fato de que as pessoas que nós temos medo de desagradar, porque quando a gente não se posiciona na realidade, a gente está com medo de desagradar. Sabe como é que ele chama essas pessoas? Sabe como é que Jesus chama essas pessoas? Olha aí na tua Bíblia, adúlteros e pecadores. E é interessante o contraste que Jesus faz entre, por um lado, adúlteros e pecadores, e o Pai e os anjos santos. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração está aqui adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ou seja, se vocês me negam diante de indignos pecadores, eu os negarei diante de dignos santos. Não devemos nos esforçar para agradar ímpios que desprezam a Cristo e seu maravilhoso convite. Lembremos que este mundo detesta Cristo. Tiago 4,4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amiguinho do mundo, eu estou parafraseando, quem quer ser amiguinho do mundo faz-se inimigo de Deus. Lembremos que este mundo será julgado por Cristo, como lemos em nosso texto. O Filho se envergonhará daqueles que o negam quando vier na glória de seu Pai. Que glória é essa que ele está falando no texto? Que glória é essa aí? A glória aqui se refere à segunda vinda, como narrado em Mateus 24, 29 a 30. Imediatamente depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, aleluia. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando Jesus voltar, todas as pessoas verão a sua chegada, como descrito em Apocalipse 1, 7 a 8. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá,
até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. Quando Jesus Cristo descer nas nuvens e tocar o solo em Jerusalém, ele montará um tribunal, como nós lemos em Romanos 14, 10 e 12, pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A mesma informação é lida em 2 Coríntios 5, 10, todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. É deste tribunal que Jesus está falando aqui, em nos reconhecer ou nos negar. É esse tribunal, é essa glória aqui. É desse tribunal que Jesus afirma se envergonhar ou não se envergonhar de nós. Eu o reconhecerei como meu diante do meu Pai. Eu quero isso. Você não quer que o Senhor diz, é meu, esse aqui é meu, aleluia, aleluia, esse aqui é meu filho. Aquele ali não é, mas esse aqui é. Quem dizem os teus amigos ser Jesus? E você, quem diz ser Jesus? Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Seu convite a mim e a você é para sermos seus discípulos, vivendo o mesmo estilo de vida que ele viveu, negando a nossa vontade e fazendo a vontade do Pai. Este é o único estilo de vida que de fato vale a pena viver. Quem rejeita este convite, quem vive para si mesmo e se envergonha dele, terá que prestar contas no bema, no seu tribunal. Se comprometa, meu querido, em viver para agradar a Jesus. Rompa com todas as amarras que te fazem ter vergonha de quem deu a sua vida por ti. Amém? Rompa todas as amarras que te causam vergonha e embaraço daquele que deu a sua vida por ti, em nome de Jesus. Amém.